vou logo avisando que esse aqui é mais um daqueles vídeos que é pra te deixar meio noiado da cabeça, que é um vídeo que vai te fazer pensar sobre coisas que você, na verdade, não precisaria estar pensando, assim como acontece comigo. É um vídeo pra te deixar confuso, resumindo. Por quê? Essa semana eu parei pra pensar sobre coisas que a natureza faz acontecer com a gente passa a se perguntar, mas no fundo a gente não queria estar sabendo daquilo, mas a gente quer saber de uma resposta, só que quando a gente fica sabendo da resposta não é bem o que a gente queria saber, então a gente fica se perguntando por quê? Por que eu queria saber disso? E várias coisas acontecem, né? Eu sou um cara muito curioso e quando coisas que acontecem comigo e eu não sei por que aquilo está acontecendo, eu vou atrás de informações pra eu saber por que determinado evento está acontecendo em minha vida. São coisas bestas, são coisas idiotas que aos olhos de outras pessoas podem parecer mais idiota ainda, mas é porque desde quando eu passei a ser um ser pensante, eu sempre me fazia muitas perguntas. Sabe aquela pergunta de quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha? Essa pergunta sempre mexeu muito com a minha cabeça. Se você parar pra pensar quem veio primeiro entre o ovo e a galinha, você vai ficar louco, porque se você falar que foi o ovo, tá, se o ovo veio primeiro, como é que ele se colocou? Tinha que ter uma galinha. Se a galinha veio primeiro, da onde que ela veio se não foi do ovo? Entendeu? Então são questões sobre a natureza que acabam te deixando meio maluco quando você para pra pensar. Tá, mas o que me levou a pensar nesse tema pra trazer aqui pra vocês, pra gente poder debater aqui, foi uma coisa muito comum que aconteceu comigo nas últimas 2 semanas, que aí me levou a pensar em outras coisas que aconteceram comigo, e aí eu falei, porra, isso dá um vídeo, porque eu cheguei a uma conclusão que não tem conclusão, eu cheguei numa falsa conclusão, é uma conclusão que não existe, porque no final das contas eu não concluí nada, mas enfim, há 2 semanas atrás eu me machuquei, e aí formou uma cicatriz enorme na minha perna, mais ou menos desse tamanho, e aí eu olhei pra mim e vi que eu tenho várias cicatrizes, porque eu era uma criança muito hiperativa, então eu brincava, me arriscava, sorria na cara do perigo, e eu não tava nem aí, então eu já caí, já me fudi, já me lasquei várias vezes, então eu sou uma criança marcada pela minha história. E daí eu pensei que quando eu era criança, eu tive vários machucados, que na hora do machucado ele era mais ou menos desse tamanho. E se hoje eu for olhar a cicatriz desse machucado, ela tá desse tamanho. Foi uma das questões que me levaram a fazer esse vídeo. Mas é uma questão de lógica, porque se eu cresci e minha pele também cresceu, a minha cicatriz vai crescer também. Mas o que não faz sentido não é a minha cicatriz crescer. O que não faz sentido é a minha ferida ter sido desse tamanho e a minha cicatriz ter ficado desse tamanho. É isso que não faz o menor sentido, porque é uma questão que eu não entendo e eu quero continuar sem entender, porque existem coisas que não é feita pra você entender, é feita pra você não entender. Quando você entende uma coisa que você não quer entender, que você não tem interesse em saber por que acontece, acaba te gerando um pouco de conflito na tua cabeça. Você fica pensando naquilo depois, e eu tenho déficit de atenção. Quando eu tô vendo uma coisa que era pra eu estar focando e que na verdade eu estou pensando em outras coisas, é esse tipo de coisa que eu vou estar pensando na verdade, enquanto eu poderia estar pensando naquilo que é pra eu estar prestando atenção. É complicado de entender, mas com paciência vocês conseguem entender. Há um tempo atrás, eu descobri que o Sol, daqui a alguns bilhões de anos, vai acabar com a Terra. Que ele vai explodir e vai acabar com a Terra e todo mundo que tá nela. E isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu fiquei tipo pensando naquilo, meu Deus, eu vou morrer. Tá, mas é daqui a alguns bilhões de anos, não importa. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu passei a olhar o Sol com olhos diferentes. O Sol pra mim já não é mais o mesmo. Eu olho ele como um assassino, porque ele vai matar as pessoas. Se você não entende do que eu tô falando, eu vou tentar explicar pra você como é que vai acontecer. O Sol, ele é uma estrela. As estrelas, elas se autodestroem, porque elas crescem, é mais ou menos isso. Elas crescem, e quando elas crescem, elas explodem, porque elas têm um prazo de validade. E o Sol não deixa de ser diferente, apesar dele ser a maior da pica das estrelas. 2 opções pra ele acabar com a Terra. Ou ele vai acabar engolindo a Terra porque ele vai crescer e uma hora ele vai encostar com a Terra e a Terra não vai suportar tanto calor e vai ser sugada pelo Sol e vai se destruir. Ou o Sol vai crescer, crescer, crescer e vai explodir e um desses pedaços dele vai atingir a Terra e nós vamos todos morrer. Mesmo que eu já esteja morto até lá, porque vai ser daqui a alguns bilhões de anos. Mas isso não importa, foi o suficiente pra mexer com a minha cabeça. Se eu não tivesse adquirido esse conhecimento, eu teria continuado apenas uma pessoa normal. Mas depois que eu fiquei sabendo disso, eu não paro de pensar nisso. Toda vez quando eu tô na bad, toda vez quando eu tô muito triste, eu fico pensando, porra, daqui a algum tempo o Sol vai destruir a humanidade, nós vamos todos morrer. Com o Sol, uma coisa tão bonita, uma coisa tão maravilhosa dessa que veio pra alegar nossas vidas, trazer luz pra nossas vidas, vai nos matar. E aí me dá essa bad de vez em quando, porque era uma informação que eu não queria ter adquirido, era informação que eu não queria ter pra mim. Mas tá aí. Então, fica a lição. Tem coisas da natureza, tem coisas na vida que é pra você não entender, é pra você
você ficar sem entender. Então não adianta você ficar se perguntando coisas que você não entende, é melhor ficar sem saber, cara. Chega uma hora do dia, principalmente de madrugada, que a tua mente ela começa a ter um turbilhão de informações. E isso acontece comigo diariamente, mas não acontece só de madrugada, acontece o dia inteiro, só que acontece principalmente à noite, mais especificamente de madrugada, depois de 1h da manhã, que inclusive é o horário que eu tô gravando esse vídeo, porque a vida é isso. A vida é cheia de porquês. Mas e aí, o que temos de conclusão nesse vídeo? A conclusão é que vamos todos morrer. Nós vamos morrer pelo sol. O sol vai nos matar. E eu que gostava tanto do sol. E isso também pode se tornar uma metáfora para nossa realidade. Porque uma pessoa que a gente admira tanto, como eu admiro o sol, pode ser a pessoa que vai te apunhalar pelas costas e vai te matar. Fica aí a lição. Esse vídeo, apesar de confuso, é um vídeo que vai agregar alguma informação necessária para você. Por isso que eu avisei. Eu avisei no início do vídeo que esse vídeo seria um vídeo que ia mexer um pouco com a tua cabeça. E vai ser com essa conclusão que eu vou acabar esse vídeo e me despedir de vocês. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo. O próximo vídeo pode ter mais sentido do que esse. Mas é isso aí, galera. A água é tão bom. Ela deixa a gente hidratado. A água, eu te amo.